Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de trazer hoje aqui então um resumo de algumas dúvidas que eu respondi ao longo da semana lá no www.gurudoscarros.com.br, uma página aí que eu idealizei, né, para ajudá-lo aí na escolha do seu próximo automóvel, seja ele novo, seminovo ou usado. No site, além de análises, notícias aí sobre o mercado automotivo, você também encontra o campo aqui para você enviar sua pergunta aqui, caso você queira aí uma ajuda para escolher o seu próximo automóvel. Então eu gostaria de começar aqui com uma dúvida enviada pelo Alexandre, envolvendo aqui então uma pergunta bem interessante, né? Ele vai realizar aqui a compra PCD e ficou em dúvida então entre um Chevrolet Tracker Premier, a configuração aí topo de linha do SUV compacto, ou o Toyota Corolla Cross XR. Trata-se então do catálogo de entrada, né, do SUV intermediário. Então, como eu comecei aqui na resposta para o Alexandre, né, eu acho essa uma questão bem interessante, porque exatamente nos permite contrapor então a essa dúvida que às vezes ocorre, né, quando você está aí pesquisando um próximo automóvel, né? Se você parte ali para um segmento abaixo, mais um veículo completo, ou no caso aí uma opção de entrada de um automóvel em uma categoria superior, né? Então uma dúvida aí bem interessante. No caso aqui desses modelos selecionados pelo Alexandre, então nós temos o Corolla Cross XR hoje gravitando aí na faixa dos 160 mil reais. Já o Tracker Premier 1.2 Turbo, né, então novamente, né, a configuração topo de linha aí do SUV compacto, ele custa aí por volta de 165 mil reais, né, descontando aí eventuais negociações ou promoções que você pode encontrar aí do modelo. Eu só gostaria de fazer uma observação aqui no caso da dúvida do Alexandre, que ele pede ali então um automóvel que entregue muita segurança e economia de combustível. Então, esses dois pontos aí são primordiais na escolha aqui do Alexandre, né, para o seu próximo automóvel. Então, vale a pena salientar que mesmo tratando-se aí da versão de entrada do Corolla Cross, né, o catálogo XR, o modelo já sai de fábrica com bom conteúdo de itens de série, né? Então nós temos aqui os 7 airbags e também o pacote Toyota Safety Sense de assistência à condução. Então, entre outros itens, ele tem aí o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o piloto automático adaptativo, o farol automático e o assistente permanência em faixa. O Tracker Premier ele também conta aí com um certo nível aí de condução, de assistência à condução, né, como a gente encontra, por exemplo, no alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e também no monitoramento de pontos cegos e no assistente de estacionamento. Mas é fato que o Tracker Premier ele se destaca mais pelo conjunto ali de itens de estilo ou até de conforto, como por exemplo o revestimento interno de couro e o teto solar panorâmico. Indo agora aqui para a parte técnica, né? Nós temos aqui no caso do Tracker Premier o motor 1.2 turbo, então aí oferecendo até 133 cavalos e 21,4 kgfm de torque. É interessante destacar que o Corolla Cross XR ele abre mão aí da sobrealimentação, mas ele busca um nível superior ali de eficiência, apostando em outras saídas, né? Como por exemplo aqui a combinação dos sistemas de injeção direta e indireta. Então com isso nós temos no caso do Corolla Cross um modelo mais potente, né? Alcançando aí até 177 cavalos e oferecendo aí os mesmos 21,4 kgfm de torque. Mas é interessante aí que essa saída então da Toyota chega a ser melhor em relação à escolha da Chevrolet, porque nós temos aqui no caso do Corolla Cross XR o modelo bem mais econômico aqui na cidade, né? Como a gente pode acompanhar aqui pelas médias oficiais, que no caso do Corolla Cross alcançam aí 11,7 km por litro na cidade com gasolina, contra 10,4 km por litro aí do Tracker Premier nesse mesmo tipo de uso, né? Então também no ambiente urbano e também aí com gasolina. Então uma diferença aí bem sensível, né? Acima aí de 1 km por litro, algo interessante, né? Já na estrada, as médias aí dos dois modelos ficam na casa de 13 km por litro com gasolina. Então, em resumo, qual modelo escolher aqui, né, levando em consideração essas prioridades aí do Alexandre, né? Então, um alto conteúdo de tecnologia e também
um modelo ali bem eficiente, o mais econômico possível. Então, eu acho que a escolha mais lógica aí, no caso aqui da dúvida do Alexandre, seria optar mesmo pelo Toyota Corolla Cross XR. Por quê? O Alexandre também cita que ele tem a família pode aí aumentar, né? Ele e a esposa podem vir a ter filhos, né? Então o Tracker oferece uma cabine ampla e confortável, mas em especial nessa demanda aí do Alexandre, nós temos uma vantagem do Tracker que é o porta-malas um pouco maior, no caso de 440 litros contra 393 litros do Tracker. Então já é uma diferença interessante também a favor aí do Toyota, né? E nós temos então aí no Corolla Cross também um modelo mais econômico, como a gente conferiu, e também com conteúdo ali de itens de assistência à condução superior em relação ao que o Tracker Premier oferece. Eu acho que fica uma ressalva, né, com relação aqui ao Corolla Cross, que eu até aponto aqui no texto, né, que na versão XR, o Corolla Cross abre mão de alguns recursos que a gente gostaria de encontrar aí em um automóvel nessa faixa de preço, né? Como, por exemplo, sistema de chave presencial e até mesmo os faróis ali com iluminação em LED. Pelo menos, né, a Toyota oferece aí os faróis em LED a partir do catálogo XRE, por exemplo, né, que já é pelo menos um ponto positivo, mas o Corolla Cross XR poderia também vir com esse reforço aí nos itens de série, né? Mas então, para a dúvida aqui do Alexandre, né, entre o Tracker Premier e o Corolla Cross XR, eu acho que a escolha então mais racional aqui fica com o Corolla Cross XR, novamente, né, de acordo com as demandas aqui do Alexandre, priorizando aí segurança, economia de combustível e um eventual aí aumento da família, né? Então, o Corolla Cross pode oferecer aí um porta-malas maior. Partindo aqui para a segunda pergunta, ela foi enviada pelo Paulo. Então, ele tem um Toyota Yaris, né? E ele gostaria de trocar, então, por um SUV seminovo ou 0 km até 120 mil reais. O Paulo aqui também pede, né, um modelo, aí, no caso, com uma boa relação custo-benefício e também liquidez aí para uma negociação futura, né, na hora de passar, então, aí o seu SUV para frente. Bom, então a minha sugestão aqui para o Paulo, né, eu acho que ele já encontra assim uma saída no segmento de automóveis 0 km, optando aqui pelo Jeep Renegade, né? Por quê? Eu acho que uma grande vantagem hoje aí do Renegade reside aí na sua versão de entrada, chamada apenas aí de 1.3 turbo, que tem um preço tabelado de 125.990. Apesar de passar um pouco aí do teto estabelecido pelo Paulo, vale salientar que é possível sim encontrar e fazer uma boa negociação na concessionária e reduzir esse valor aí para casa dos 120 mil reais. Porque eu acho que vale a pena, né, o Paulo considerar esse modelo? Porque o Renegade 1.3 Turbo, ele abre mão aí de alguns itens, como por exemplo o prazo de garantia, né? Algumas versões aí do modelo, as demais versões do Renegade contam com 3 anos de garantia contra 1 ano de cobertura aqui do Renegade de entrada, né? E o modelo também abre mão nessa configuração aí de alguns itens como o rack de teto, por exemplo. Mas o que é importante no caso aqui do Renegade 1.3 Turbo aí na faixa de 120 mil reais é que ele preserva alguns itens até de assistência à condução, como por exemplo o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência e também o assistente permanência em faixa. Isso é muito interessante porque aumenta muito o nível de segurança aí do SUV compacto. E nós temos aqui no modelo também um veículo relativamente bem equipado, né, que com a presença de central multimídia, 6 airbags, os faróis com iluminação em LED, que também é um diferencial importante aqui no caso do Renegade de entrada, e o modelo também sai de fábrica aí com rodas de liga leve aro 17, start-stop, o que ajuda na redução do consumo urbano, entre outros itens. Então nós temos também outro ponto a favor aqui do Renegade, que é o bom motor aí 1.3, né, turbo com até 185 cavalos e 27,5 kg de torque, que é capaz então de impulsionar aí o SUV compacto de 0 a 100 em 8 segundos e 7 e a permitir aí médias de 11 km por litro na cidade e 12,8 km por litro na estrada utilizando gasolina. Eu até fiz essa ressalva aqui para o Paulo, né, que esses números aqui de consumo eles são bem superiores, né, são números aí piores
em relação ao que ele alcança com o Yaris, mas a gente tem que ponderar, né, que no caso de um SUV compacto, ele é maior, mais pesado em relação a um hatch, né, como é o caso do Yaris aí, que o Paulo possui hoje em dia, então por isso ele vai sentir esse acréscimo aí nas médias de consumo, né? É bom ele ficar atento, e você também que está considerando aí a migração de um hatch compacto para um SUV, né? Então é um modelo aí menos eficiente por conta do maior peso, né? Em especial nesse ponto aí. Então eu acho que para quem deseja hoje um SUV até ou na faixa aí de 120 mil reais, não deseja passar muito aí dessa faixa de preço, né? Eu acho que encontra hoje aqui no Renegade 1.3 Turbo uma boa alternativa, até não só do ponto de vista das credenciais técnicas, mas também do nível de equipamentos, né? Principalmente com destaque aí a oferta de alguns itens aí de assistência à condução. Então eu acho que aqui no caso do Paulo, né, eu acho que ele substituir aí o Yaris por um Jeep Renegade para ficar dentro desse teto aí de 120 mil reais, eu acho que seria uma boa saída hoje em dia. E agora a gente chega aqui na terceira dúvida aqui de hoje, né, para encerrar o nosso conteúdo. Ela foi enviada pelo Alaeste, e eu acho também uma pergunta bem interessante, porque permite também, assim como a gente viu aí no primeiro caso, né, na primeira dúvida, contrapor também a escolha de um modelo 0 km em relação aí a um veículo seminovo, também aí de um porte superior, né? Então no caso aqui o Alaeste, ele pergunta se ele deve optar por um Fiat Fastback 0 km aí, na sua configuração topo de linha com motorização 1.3 turbo, ou um Volkswagen Taos Comfortline aqui no modelo 2022 com 13 mil quilômetros, modelo ainda praticamente aí seminovo, né? O Aleste, ele cita aqui, né, que ele é casado, porém não tem filhos, e ele faz algumas viagens pelo Brasil, né? Ele pede um modelo aqui em uma análise geral, né, levando em conta a manutenção, itens de conforto, segurança e economia. Bom, eu acho que a minha resposta aqui, de uma forma resumida aqui para o Alaeste, né, eu acho mais interessante ele optar pelo Volkswagen Taos. Por quê? Eu acho que o Taos ele oferece aqui um conjunto mais equilibrado em relação ao Fastback, em especial se a gente já tem um valor ali muito próximo, né? O que eu pontuo aqui como qualidades do Fastback? É fato que, em primeiro lugar, é a motorização 1.3 turbo, né? Como a gente já viu ali no caso do Renegade, com até 185 cavalos e 27,5 kg de torque. No caso aqui do Fastback, ele impulsiona o SUV compacto da Fiat de 0 a 100 em 8 segundos e 1, que é bem interessante. E nós temos aqui também no Fastback o seu grande trunfo, que é o porta-malas aí para 516 litros, o que é obtido graças à silhueta aqui do modelo, né, que favorece o terceiro volume, então proporciona aí ao Fastback um porta-malas bem interessante. Porém, qual é a minha ressalva aqui em relação ao SUV compacto da Fiat? É exatamente uma certa incoerência quando a gente fala do Fastback, porque apesar do porta-malas muito generoso, o modelo tem uma cabine muito acanhada, ou seja, ele não oferece um espaço interno ali muito confortável para 5 passageiros, que é o contrário do que você encontra no Taos, né? Nós temos um modelo, no caso aqui do Volkswagen, com uma boa largura, então você acomoda ali 5 passageiros com bastante conforto, mesmo que no caso aqui do Alaeste ele não tenha necessidade de um carro assim tão espaçoso, certamente o Taos vai oferecer muito mais conforto aí para ele, principalmente para quem realiza viagens longas, como é o caso, né? Então é interessante estar no comando aí de um veículo mais confortável, né? E mesmo assim, vale salientar ainda que o Taos ele oferece aqui um porta-malas para 498 litros no padrão VDA. Então também é um compartimento bem interessante e que não fica tão atrás assim do que a gente encontra aí no Fastback. Nós temos aqui também no Taos, né, o motor 1.4 TSI, que resulta em um 0 a 100 para o modelo de 9 segundos e 4, que é bem interessante, né? Já denota aí um nível de desempenho de acordo com a proposta do Volkswagen, que também aí tem médias de consumo bem equilibradas, né? Com quase 11 km por litro na cidade com gasolina e 13 km por litro aí também com o mesmo combustível na estrada, né?
E é interessante também salientar, né, que o Taos é um modelo referência em segurança, alcançando aí 5 estrelas no Latin NCAP, né? Já oferece também 6 airbags de série contra 4 airbags do Fastback topo de linha. E a gente tem também um diferencial importante no caso aqui do Taos, graças ao seu projeto ali superior, né? Ele está em uma segmentação de mercado acima do Fiat Fastback. Então ele oferece aqui, por exemplo, suspensão independente nas 4 rodas, com layout multibraço traseiro, né? Que é um atributo que favorece muito conforto e também resulta em ganhos aí do ponto de vista dinâmicos aqui para o SUV intermediário da Volkswagen. Então, entre esses dois modelos, né, eu pelo menos aqui recomendo para o ala este optar aí pelo Volkswagen Taos seminovo, né? Então é isso, amigos. Esse é um resumo aqui das análises lá que eu realizei no www.gurudoscarros.com.br. Convido você a conhecer o site, também acompanhar mais notícias aqui, segredos, né, do mercado automotivo, demais análises também. E você pode encontrar aqui no site o formulário, né, para enviar aqui a sua pergunta, também receber as análises, né? Então basta você clicar aqui na parte superior do site e você é direcionado aqui para o formulário. Ficarei muito feliz aí poder atendê-lo. Então é isso, amigos. A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais.